Vamos lá para a segunda parte da aula. Então, a gente trata agora nesse vídeo sobre as questões que envolvem tomada de decisão dentro de tribunal arbitral, quando houver mais de um árbitro, e requisitos da sentença arbitral. E a gente vê mais algumas coisas que até o final dessa temática, tá? Então, primeiro ponto, tomada de decisão dentro do procedimento arbitral, quando a gente se submete à arbitragem por meio de um tribunal, ou seja, numa arbitragem institucional, onde eu tenho mais de um árbitro aí para poder prolatar a sentença. Havendo mais de um árbitro, como é que se define a sentença, né? A votação para a decisão da sentença. De acordo com o artigo aí 24, tá? A tomada de decisão na arbitragem, quando eu tenho um tribunal arbitral com mais de um árbitro, essa tomada de decisão ela é feita por maioria simples. Então, sempre que eu tiver uma designação de mais de um árbitro, eu tenho que ter uma designação ímpar, e isso está definido também pelo artigo 18, se não estiver enganada, da lei de arbitragem, tá? E essa formação ímpar do quadro de árbitros, uma vez levada à votação a situação delineada no litígio, a votação vai ser feita por maioria, tá? Se houver divergência, também é garantido ao árbitro que ele coloque aí o seu voto divergente, traga no relatório, né? E toda uma fundamentação do voto divergente. Então, é garantido isso a ele também nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, tá? Se houver, e aí é uma questão bem interessante de ser analisada, se houver alguma situação de empate, né? E aí a gente vai esclarecer para vocês como assim empate se eu tenho sempre uma numeração ímpar de árbitros, né? Mas é possível sim ter empate na decisão, tá? Se houver situação de empate na decisão arbitral, quem decide, quem desempata essa situação é o presidente do tribunal. E isso também está estabelecido na lei de arbitragem. Que situações que mesmo conforme delineado na lei de arbitragem, eu tenho aí a designação de ímpares de árbitros, ou seja, eu sempre vou ter um número ímpar de árbitros em cada procedimento arbitral. Então, teoricamente, eu não teria empate, mas é possível que haja um empate. O Luiz Scavone Júnior, ele traz um exemplo muito específico. Por exemplo, eu tenho lá uma decisão que efetivamente todos os árbitros, de forma unânime, acordam pela condenação de uma das partes. Só que há discordância quanto ao valor da condenação. Se eu tenho lá 3 árbitros na votação e os 3 árbitros divergem, né, não com relação à condenação, eles concordam com a condenação, mas divergem quanto ao valor dessa condenação que vai ser arbitrado. E aí a quem compete decidir então nesse caso? Nesse caso, se não houver efetivamente um consenso entre os árbitros sobre o valor que vai ser aplicado à condenação, isso é decidido pelo presidente do tribunal arbitral. Então, ele tem o voto de Minerva, é ele quem vai decidir, por exemplo, nesse caso dado pelo autor, qual será o valor da condenação, tá? E isso também está delineado na lei de arbitragem. Então, é possível sim que haja aí uma decisão que não seja unânime, né, e que a gente precise de uma decisão do presidente aí como critério de desempate. Sobre os requisitos da sentença, então, novo tópico aí dentro da aula de sentença arbitral. Existem requisitos para a sentença arbitral? A gente sabe que na sentença judicial existem requisitos, né? Na sentença arbitral também existem requisitos. E os requisitos estão lá no artigo 26 da lei de arbitragem. Se vocês lerem o artigo 26, vocês vão verificar que os requisitos da sentença arbitral são extremamente parecidos com os requisitos da sentença judicial. Então, se vocês já viram, né, alguma vez dentro de um processo real
e creio que vocês já viram porque fazem o núcleo de prática jurídica, né, fazem estágio, já viram como é uma sentença, sabem que a sentença é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo. No procedimento arbitral, a sentença arbitral, da mesma forma, ela tem o relatório, onde eu vou colocar tudo o que foi alegado pelas partes, né, por ambas as partes, provas que foram produzidas, as questões fáticas, né, então eu vou relatar o que aconteceu. A segunda parte, que é a fundamentação, efetivamente eu vou fundamentar a decisão. Eu vou fazer a análise de tudo aquilo que está ali, né, que foi apresentado, de acordo com as normas de regência, que no procedimento arbitral foram as normas que foram escolhidas pelas partes, né, de acordo com a convenção arbitral para tutelar aquele direito que está ali. Então, eu vou analisar com base na fundamentação jurídica as provas e argumentos que foram apresentados na parte de fundamentação da decisão. E na última parte da sentença arbitral, eu também vou fazer a parte dispositiva. O que é a parte dispositiva? É a parte de conclusão da sentença. A parte de conclusão da sentença, ela vai dizer o que vai ser dado a cada parte ou a uma parte, né? Então, eu vou decidir, eu vou deferir o pedido ou não vou deferir, né? Vou deferir totalmente, de forma parcial, é ali que eu vou liquidar a sentença, é ali que eu vou dar o valor, né, da condenação, ou eu vou determinar a entrega de uma coisa, dependendo também do que foi pedido, tá? Então, a parte dispositiva é onde eu vou resolver, eu vou concluir efetivamente aquela sentença. Lembrando que a parte dispositiva lá no processo judicial é a parte que transita em julgado, né? A gente não tem trânsito em julgado, o efeito do trânsito em julgado incidindo sobre relatório e fundamentação. Por isso o dispositivo ele é tão importante, por isso que é no dispositivo que está ali a liquidez, a exatidão daquele título executivo, porque é essa parte que vai transitar em julgado para todos os efeitos, tá? Então, ao final, depois do relatório, fundamento dispositivo, tenho que datar, colocar o lugar e data e a assinatura dos árbitros, ok? No caso, né, e aí há uma previsão do artigo 26, no parágrafo único, no caso da impossibilidade de um dos árbitros assinarem aí a ata, né, a sentença, na realidade, arbitral. O que pode ser feito, né, no caso de um dos árbitros não querer ou não assinar a sentença arbitral? Então, numa dessas duas situações, né, de não querer ou não poder assinar, o presidente do tribunal arbitral deve aí certificar esse fato, tá? Ou seja, deve emitir um parecer, uma certidão, dizendo por que o árbitro, né, não fez a assinatura daquela sentença, ok? Então, esses são os requisitos aí da sentença arbitral, ok? E aí a gente trata agora de acordo e sentença homologatória. Então, quando a gente trata de acordo e sentença homologatória, a gente vai dizer o seguinte, olha, é possível haver um acordo dentro do procedimento arbitral, como é possível também haver um acordo dentro do processo judicial, sem nenhum problema, tá? Então, uma vez sendo possível o acordo dentro do procedimento arbitral, como é que ele deve ser feito para ganhar eficácia jurídica? A gente sabe que nenhum acordo, para se ganhar efeito, ele precisa de homologação judicial, né? Eu posso fazer um acordo no escritório, né, de advocacia e ambas as partes assinarem ali sem necessidade de levar para o judiciário. Então, ambas as partes fazem um acordo, cada uma cumpre o acordo e está ótimo, né? Mas eu também posso dar uma eficácia maior a esse acordo buscando um provimento judicial homologatório, para que esse acordo vire um título executivo judicial. Claro que um acordo feito, né, num escritório de advocacia, por exemplo, ele pode ganhar a eficácia de um título executivo, mas de um título executivo extrajudicial. Para que ele ganhe uma eficácia de título executivo judicial, eu preciso solicitar a homologação do juiz, pegar aquele acordo, peticionar em cima dele e dizer que as partes acordaram, transacionaram a respeito daquela situação jurídica e solicitar ao juiz que homologue. No procedimento arbitral, a mesma coisa. As partes podem chegar a um acordo a qualquer momento, dentro do procedimento arbitral ou fora dele.
E aí fica a critério das partes solicitar a homologação desse acordo. Uma vez sendo homologado pelo árbitro, ganha-se eficácia de título executivo judicial. Mas não é obrigatória a homologação pelo árbitro. Quem decide é as partes. O que é melhor a ser feito? Já que a gente já está dentro de um procedimento arbitral, já pagamos uma justiça privada, que é uma justiça cara, é melhor efetivamente levar esse acordo que foi feito à homologação do árbitro, solicitar essa homologação para que ganhe aí a natureza de título executivo judicial, para que, caso haja um descumprimento, o que não é uma regra geral, geralmente as pessoas acabam cumprindo efetivamente as sentenças arbitrais, até por uma questão moral dentro dos procedimentos comerciais, que a arbitragem é muito utilizada dentro dos procedimentos comerciais. Existem sanções pelas quais as empresas não querem passar, né, dentro de questões de mercado mesmo, de economia. Então elas acham melhor cumprir uma decisão arbitral ou um acordo estipulado pelas partes do que sofrer sancionamentos dentro de naturezas comerciais. Então, por isso, a arbitragem é muito utilizada e muito respeitada dentro das questões que envolvem empresas, né? Principalmente as arbitragens a nível internacional. Então, aí os pedidos são submetidos, o pedido de homologação é submetido ao árbitro, e esse vai prolatar uma sentença homologatória que terá todos os requisitos da sentença arbitral, conforme a gente já falou do artigo 26. Então, todos os requisitos da sentença homologatória também serão de uma sentença de natureza terminativa ou de uma sentença, né, definitiva no procedimento arbitral. Mesmos requisitos: relatório, fundamentação, dispositivo, local, data e assinatura do árbitro, tá? Ótimo. Então, a gente já viu que é possível, né, o acordo dentro do procedimento arbitral e a homologação dele. Então, agora a gente fala sobre a comunicação da sentença arbitral. Como é que deve ser feita essa comunicação da sentença arbitral? Então, a comunicação ela pode ser feita por qualquer meio, desde que eu consiga dar ciência inequívoca daquela decisão, né? Então, pode ser por meios por internet, por correio, pessoalmente, pegando a assinatura das partes aí. Pode ser feita diretamente às partes ou os advogados das partes, se elas tiverem advogados, né? O que eu preciso é dar uma ciência inequívoca, né? E eu preciso comprovar que foi dada a ciência para todas as partes daquela sentença, né? Do que está descrito naquela sentença. Ótimo, então fiz a comunicação. Essa ciência inequívoca ela é muito importante para os efeitos que vão surgir posteriormente. Por exemplo, o pedido de uma ação anulatória da sentença ou de pedidos de esclarecimento, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, decisão arbitral tem que ser comunicada a todas as partes de forma que ambas tenham ciência, né? Todas as partes tenham ciência e que possa ser comprovada no processo arbitral que elas tiveram ciência. Qualquer meio pode ser utilizado para isso, né? Meios escritos, meios telemáticos, e desde que a gente consiga comprovar que foi dada essa comunicação. Então, a gente fala agora de saneamento e reconsideração de sentença arbitral. A gente sabe que no Poder Judiciário, os juízes podem corrigir erros materiais de ofício. Então, os juízes podem pegar uma sentença e fazer a correção dela sem necessidade das partes falarem que existem erros ali. Se ele identificou, ele pode fazer. Na arbitragem, o árbitro não tem esse poder de fazer essa correção de imediato. Então, efetivamente, ele precisa ser instado pelas partes. As partes precisam provocar o árbitro para que haja uma modificação de qualquer forma nessa sentença, tá? Então, na arbitragem, a atividade do árbitro encerra com a prolação da sentença. Então, uma vez que houve alguma situação de erro ou necessidade de esclarecimento, eu vou aplicar aí, dentro do procedimento arbitral para a sentença, a regra do artigo 30. E o que diz o artigo 30 quando fala de saneamento e reconsideração de sentença? Ele dá o prazo de 5 dias, tá? 5 dias para as partes comunicarem ao árbitro e solicitarem esclarecimentos, né,
acerca de correção de erro material, que está lá no inciso 1 do artigo 30, ou necessidade de esclarecimento de obscuridade, dúvida, contradição, omissão pela qual o árbitro, efetivamente, alguma situação que o árbitro deveria ter se pronunciado e não se pronunciou. Então, o prazo aí é de 5 dias e tem que ser solicitado pelas partes sob pena novamente da sentença convalescer, ou seja, de dar-se os efeitos a ela sem possibilidade de que haja nenhuma reclamação das partes, tá? Então, esse prazo de 5 dias é o prazo legal. Agora, claro, como no procedimento arbitral as partes podem convencionar sobre prazos, sendo esse um negócio jurídico, é possível que haja um outro prazo, mas legalmente o prazo é de 5 dias. Se vocês observarem essa hipótese do inciso 2º do artigo 30, que trata de esclarecimentos por obscuridade, omissão, contradição, essa hipótese é muito similar às hipóteses de embargos de declaração no processo civil. Os embargos de declaração, que tem aí uma controvérsia doutrinária alguns dizem que é recurso, outros dizem que não é recurso, mas há uma similaridade com a situação de embargo de declaração no processo civil, que também lá na sentença judicial é destinado a esclarecer obscuridades, contradições e omissões em sentenças. Aqui a gente faz dentro do procedimento arbitral esse pedido de esclarecimento, que é assim que é denominado, tá? Ou de reconsideração da sentença em razão de algum tipo de situação que precisa ser saneada pelo árbitro. O parágrafo único, do artigo 24, ele vai trazer então o prazo do árbitro dar a decisão dele sobre esse pedido de esclarecimento. Então, pelo artigo 30, parágrafo único, o árbitro tem o prazo de 10 dias, se outro prazo não for acordado pelas partes. Então, a regra geral é 10 dias, regra geral dentro da legislação, claro, que o árbitro se pronuncie. Se existe ou não erro, que corrija o erro, ou se existe obscuridade, contradição, omissão e etc. Se ele concordar, ele ajusta a sentença arbitral. Se não concordar, ele segue dizendo que não concorda, que não existe omissão, nem obscuridade, nem uma situação de esclarecimento. Tá? E aí, esse é o prazo que tem que ser obedecido, 10 dias. Ótimo. Então, em razão disso, por que a gente fala que esses prazos são importantes, Desde a comunicação até o esclarecimento, desses prazos de 5 dias, outros prazos que surgem pelas partes, é justamente por causa da ação anulatória, tá? E do prazo para ajuizamento dessa ação anulatória. A ação anulatória não é dentro do procedimento judicial, a ação anulatória é feita no Poder Judiciário e ela serve para anular justamente a sentença arbitral. Nós vamos falar da ação anulatória daqui a pouquinho. Mas o prazo aí, da comunicação da sentença, da comunicação do ato de esclarecimento da sentença, ele é importante para começar a correr o prazo da ação anulatória, tá? Então, esse prazo, esse marco final do procedimento arbitral pode marcar uma nova fase ele já dentro do procedimento judicial. E existe um prazo para isso. Nas ações anulatórias, lá no procedimento civil, geralmente os prazos são diferentes. Aqui não, em razão da celeridade, esse prazo máximo para ajuizamento da ação anulatória é de 90 dias, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a ação anulatória.